seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. Entramos no mês mais frio do ano. E agora você acompanha as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Abertura da 31ª Fejunca, a festa do pescador, reuniu grande público no feriado. Cautelar preparatória para a recuperação judicial da Santa Casa. Notificação dos serviços de saúde mental em São José do Norte. Vacinação contra a gripe, sarampo e Covid-19 ocorrem no sábado. BioNTech e Pfizer vão testar vacina universal. Pagamentos por meios digitais. A maior fábrica de chocolate do mundo foi interrompida. E ainda, recorde de demissão no Brasil. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A abertura da tradicional festa junina do Balneário Cassino, a Fejunca, ocorreu na quarta-feira. Por lá passaram mais de 3.000 pessoas prestigiando as atrações. Veja agora como foi o primeiro dia do evento. No feriado do município do Rio Grande, na quarta-feira, aconteceu o primeiro dia da festa junina do Cassino e atraiu mais de 3.000 pessoas. Os visitantes que passaram pela festa no camping municipal encontraram estandes de gastronomia, artesanato e a venda de anchovas pelos CTGs teatinos. A festa segue até domingo, no dia 3, com várias programações. A Secretaria do Cassino, junto aos 50 expositores, já considera o saldo de negócios positivos e já supera as expectativas. O público comemorou a volta da realização do camping e, segundo o secretário Irajá Pellegrini, a secretaria tem como planos futuros transformar o local em um centro de eventos para o balneário. Na festa de abertura teve a apresentação das crianças da Escola Educação Infantil Ensino Fundamental Santa Rita e hoje os portões da Fejunca abrem às 15 horas e encerram às 22 horas da noite. O Hospital Santa Casa do Rio Grande está com uma cautelar preparatória para a recuperação judicial. O presidente da instituição, Renato Silveira, explicou os detalhes. Confira. O presidente do Hospital Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, Renato Silveira, falou sobre como está a cautelar preparatória para a recuperação judicial da instituição. A ação cautelar, ela é uma medida, é uma ação preparatória para o processo de recuperação judicial. Ou seja, em 60 dias, agora nós temos 30 dias para entrar atender a solicitação judicial, que é apresentar o plano de recuperação, para que aí então seja deferida a recuperação judicial. Então é uma ação preparatória através de uma moratória, ou seja, estanca, congela as dívidas nesse momento, para que a partir daí a gente possa entrar com o plano efetivo e a ação de recuperação judicial. O presidente também comentou os próximos passos da ação. Os próximos passos são exatamente esses, Em 30 dias nós precisamos mostrar para o judiciário qual é o nosso planejamento para a recuperação, quais serão nossos passos, como nós vamos buscar recursos, como nós vamos tornar a Santa Casa autossustentável para poder fazer, como o próprio nome diz, a recuperação. Renato Silveira ressaltou suas expectativas para o futuro da Santa Casa do Rio Grande. Bem, aí é o nosso sonho,
é o que nós projetamos lá na frente, é o que nós sonhamos com a Santa Casa. Uma Santa Casa equilibrada, com a sua credibilidade resgatada, com os serviços entregando, fazendo um bom acolhimento à comunidade, entregando serviços de saúde à altura, né, e com qualidade. E agora falando sobre São José do Norte. A Secretaria Municipal da Saúde inaugurou nesta semana as salas de recursos terapêuticos infanto-juvenis. Agora os atendimentos de saúde mental infanto-juvenil podem ser realizados no município sem a necessidade de vir até a cidade do Rio Grande. E em São José do Norte, a Secretaria Municipal da Saúde qualificou os serviços de saúde mental através de aquisição de materiais e equipamentos para atendimento infanto-juvenil. O atendimento infantil requer recursos específicos para possibilitar a evolução mental, psicológica, social e física da criança por meio do lúdico. E nas salas de recursos terapêuticos infanto-juvenis são desenvolvidas brincadeiras e jogos que estimulam o raciocínio lógico, a coordenação motora e a criatividade das crianças. Estas atividades fazem parte da chamada ludoterapia. Os materiais como mesa infantil, cadeiras infantis, jogos, fantoches, conteúdos de leituras que foram adquiridos com recursos da Prefeitura de São José do Norte estão compondo as salas de aula no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e no Ambulatório de Saúde Mental. Através de qualificações dos serviços, é possível garantir que os atendimentos infantis aconteçam no município, sem necessitar que as crianças sejam encaminhadas para Rio Grande. Sexta-feira de sol com pouquíssimas nuvens e o tempo mais seco da semana. Assim será a tarde de hoje em diversas cidades do estado. Em Rio Grande teremos céu limpo durante toda a tarde. Em Dom Pedrito a umidade dá uma trégua e ao longo do dia o clima fica mais seco. Vamos conferir agora a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande teve um bonito dia ao amanhecer. Agora à tarde a predominância do sol permanece junto com algumas nuvens e poderá haver períodos de céu nublado. Já na parte da noite o céu ficará com muitas nuvens. O vento fica mais forte durante o dia de hoje, podendo chegar aos 43 km por hora. A umidade, que atinge agora 70%, poderá chegar a 82% na parte da noite. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 8 graus a mínima. Não há risco de chuva. São José do Norte terá uma tarde de sol com a presença de algumas nuvens. Na parte da noite haverá um céu com muitas nuvens. O vento também será forte, chegando a 43 km por hora, o que diminui a sensação térmica, mas ajuda em relação à umidade. Falando em umidade, ela neste momento está em 70%, podendo chegar até 82% na parte da noite. A temperatura fica entre 15 graus a máxima e 7 graus a mínima. Não há risco de chuva. O que teve uma manhã de sol com algumas nuvens e muita umidade, terá uma tarde que também terá predominância do sol com algumas nuvens. Na parte da noite, o céu seguirá nublado. O vento mais forte, que chegará a 30 km por hora, deixará a tarde de hoje mais seca em relação com a parte da manhã, já que a umidade está por volta dos 60%. Mas à noite esta umidade aumenta. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 8 graus a mínima. Não há risco de chuva. Camaquã amanheceu com sol e com umidade muito alta, acima de 80%. A tarde de hoje será de sol com a presença de algumas nuvens e possibilidade de períodos nublados. Já à noite o céu se manterá com a presença de muitas nuvens. O vento, que será mais forte, chegando a 28 km por hora, ajuda na diminuição da umidade, que agora já baixou um pouco e está em 70%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 8 graus a mínima. Não há risco de chuva. Verão Soares, que teve uma manhã sem a presença de nuvens, com a presença total de sol,
terá uma tarde semelhante. No decorrer da tarde, algumas nuvens começarão a aparecer. E a noite será de tempo firme e céu com nuvens. O vento, que ficou fraco no dia de hoje, chegando a 15 km por hora, e a umidade diminuiu bastante. Agora ela está em 68%, mas poderá chegar a 85% no decorrer da noite. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 6 graus a mínima. Não há risco de chuva. Amanhã é dia de vacinação em Rio Grande e o último dia da campanha contra o sarampo. A população que ainda não recebeu a vacina contra o vírus da influenza e da Covid-19 também podem procurar pelo imunizante. Confira agora os locais da vacinação. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo, tríplice viral para crianças de 6 meses até 5 anos incompletos e profissionais da saúde encerra no sábado. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde do Rio Grande informa que para este sábado, além da tríplice viral, a vigilância imunizará contra o vírus da Covid-19 e da gripe influenza. Os locais para aplicação das doses serão o Posto 4 Canalete, a UBS do Parque Marinha e a Sala Extra do Cassino, Avenida Rio Grande 67. Em todos os locais, o horário de vacinação é das 9 ao meio-dia. Lembrando que a vacina contra a gripe está liberada para toda a população, a partir dos 6 meses de idade, além dos grupos prioritários. Em relação à vacina contra a Covid-19, vários grupos continuam sendo imunizados. Um deles é a população com 40 anos ou mais, que pode ser vacinada com a 4ª dose. As parceiras BioNTech e Pfizer vão testar uma vacina universal contra a Covid-19. As empresas anunciam que experimentos do novo imunizante contra as variantes do coronavírus vão começar já neste segundo semestre do ano. A empresa alemã BioNTech, parceira da Pfizer na fabricação de vacinas contra a Covid-19, diz que as duas companhias vão começar os testes em humanos de novos imunizantes que protegem contra uma ampla variedade de mutações do coronavírus neste segundo semestre do ano. O trabalho experimental, que vai além da abordagem atual, inclui injeções de aumento de células T, projetadas principalmente para proteger contra doenças graves se o vírus se tornar mais perigoso, e vacinas de pancoronavírus, que protegem contra a família mais ampla do vírus e suas mutações. As novas variantes do coronavírus têm aumentado a urgência da busca por empresas, governo e órgãos de saúde por medidas de proteção mais confiáveis. As parceiras fabricantes da vacina da Covid-19 mais usada no mundo ocidental estão atualmente discutindo com os reguladores versões aprimoradas de sua vacina estabelecida para melhor proteção contra a variante Ômicron e suas sublinhagens. A Pfizer já divulgou dados promissores da versão adaptada da vacina contra a Covid-19 específica para a variante Ômicron. De acordo com a farmacêutica, os dados do estudo de fases 2 e 3 apontaram que uma dose de reforço de ambas as vacinas candidatas adaptadas provocou uma resposta imune substancialmente maior contra a BA.1 da Ômicron em comparação com a vacina atual. A resposta imune robusta foi observada em 2 níveis de dosagem, com 30 e 60 microgramas. Um estudo realizado pelo Banco Mundial mostrou que a pandemia acelerou os pagamentos de formas digitais. Só no Brasil, metade da população utiliza esse método de pagamento para efetuar suas transações bancárias. Durante a pandemia, a América Latina foi a região do mundo que mais aderiu às modalidades de pagamentos digitais. De acordo com o Banco Mundial, o distanciamento social e o cuidado com a higiene aceleraram a migração para as transações online. No Brasil, em particular, mais da metade do público adulto faz pagamentos por meios virtuais e cerca de 18% realizou o procedimento pela primeira vez. Por outro lado, 17% dos adultos com conta no Brasil não usaram o banco digital. A rápida adaptação dos brasileiros aos pagamentos online durante a pandemia demonstra que a estrutura digital do país está pronta para acelerar o desenvolvimento dessas transações.
Segundo a pesquisa, a digitalização dos bancos ajuda a desenvolver a economia, pois facilita a circulação da moeda. O estudo também sugere que a inclusão digital no mercado financeiro pode combater a violência, ou seja, a adaptação tecnológica para a utilização do dinheiro permite que os consumidores, empresários e funcionários evitem carregar dinheiro em espécie e, assim, evitem sofrer alguns tipos de violências como furtos ou assaltos. A produção da maior fábrica de chocolate do mundo, que fica na Bélgica, foi interrompida ontem, após uma descoberta de contaminações por salmonela. Não há relatos de consumidores infectados e, segundo a empresa, a produção continuará suspensa até novo aviso. A empresa responsável pela produção do chocolate, a suíça Barry Callebaut, não os produz para serem vendidos diretamente aos consumidores. E por isso, não tem motivos para acreditar que podem ter chegado às prateleiras das lojas. Mesmo assim, está entrando em contato com os 73 clientes da fábrica que recebem o chocolate para que não repassem os lotes que constem a data desde 25 de junho. A segurança alimentar é de extrema importância para a Barry Callebaut e essa contaminação é bastante excepcional. De acordo com a empresa, os procedimentos são bem definidos. A Agência Belga de Segurança Alimentar foi informada e reunirá todas as informações para rastrear a contaminação. O grupo suíço Barry Callebaut fornece produtos de cacau e chocolate para muitas empresas da indústria alimentícia, incluindo gigantes como Hershey's, Nestlé e Unilever. O Brasil bateu o recorde de pedidos de demissão em 12 meses. Do total de desligamentos, cerca de 30% foram voluntários. O país registrou mais de 6 milhões de pedidos de demissão nos últimos 12 meses até maio. Esse foi um recorde em meio ao desemprego alto e à dificuldade dos trabalhadores de voltar ao mercado de trabalho. Esse número equivale a 33% do total de trabalhadores que ficaram desempregados no período, 18 milhões. Ou seja, 1 em cada 3 desligamentos foram voluntários, ou seja, a pedido do trabalhador. O levantamento é da LCA Consultores e leva em conta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que contabiliza as vagas com carteira assinada no país. Em relação a maio de 2021, quando houve 4 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, houve aumento de 50% no número de demissões dentro do acumulado de 12 meses. No mês de maio, foram 572 mil demissões voluntárias. Tanto no acumulado de 12 meses quanto em maio, São Paulo se manteve no topo dos estados com o maior número de pedidos de demissão. Todas as unidades da federação tiveram o maior número de pedidos de demissão desde janeiro de 2020, tanto no mês de maio como no acumulado de 12 meses. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.